Hoje eu trago um caso super curioso para você, amigo empreendedor. Me acompanha até o final que você não vai acreditar. O que leva um indivíduo que acompanhou 4 Copas em loco, vai para a sua 5ª Copa, decidir se tornar síndico de condomínio. Paulo, você consegue entender? Não, de forma nenhuma. A gente vai entender com esse convidado especial que está aqui hoje, nosso amigo Márcio Yanaka. Seja bem-vindo! Empreendedor marqueteiro. Seja bem-vindo, Márcio. Legal. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Eu trabalhei, sou jornalista, né, de formação. Essa presente aí, por favor, pra galera te conhecer. Sou jornalista de formação, trabalhei 4 anos no Lance Jornal, né, lá atrás, legal. 2001, 2, 3, 4. E aí eu sou da primeira equipe do site da Globo, que é o Globoesporte.com na época, hoje é o ge.globo, ge.com, né? E aí fui contratado para fazer Flamengo e tal, e na Globo, enfim, exerci várias funções. E trabalhei no site, depois fui para a TV, enfim, fiz 4 Copas, fiquei 18 anos. E aí chegou um momento em que aí você tem filho, tem esse tipo de situação. O jornalismo é uma profissão que ela te demanda muito, demanda fins de semana. E quando você trabalha com esporte, o principal dia do esporte é o final de semana. Sábado e domingo. Então você trabalha sábados e domingos. Então você perde festa de criança, festa de família, às vezes eu quase perdi Natal já viajando, cheguei acho que dia 23 ou 24 de manhã de dezembro, uma vez em casa. E aí minha filha mais velha já indo para a escola, voltando da escola, ela virou para mim: pai, tá na hora de parar de viajar. Aí mexe com o coração, né? Largar, ficar mais com a gente. E aí, em 23, eu decidi, assim, tá na hora de parar, para ficar um pouco mais com elas. E aí eu decidi sair da Globo em 2023, setembro. E eu já vinha, assim, fazendo parte do conselho do meu prédio, assim, não oficialmente. Como eu cheguei no prédio em 2021, eu pedi ali para participar, para entender um pouco o prédio. Fiz um curso de síndico para entender um pouco a administração. Menos, né? Eu fiz um curso porque a gente veio de um prédio anterior ao que eu moro hoje, e sou síndico, em que a gente via muitos problemas de administração. E aí teve uma eleição muito conturbada nesse prédio, e aí isso deixou eu e minha esposa também um pouco incomodados com isso. A gente quis começar a entender a administração do residencial para a gente conseguir contribuir para a melhoria da nossa casa, sabe? Sim. E aí, quando eu cheguei nesse prédio novo, em 21, eu pedi para fazer parte do conselho, não no primeiro ano, ali início de 23, ali eu pedi para fazer parte. E aí comecei a entender um pouco o prédio. Vi uma coisa ali, uma coisa outra. O síndico começou a me fazer algumas perguntas. Eu falei: cara, eu não posso ajudar porque eu não sou o conselheiro oficial de vocês, eu posso só observar. Uhum. E aí, na reta final ali de 2023... começou a ter uma grita no prédio, assim, umas reclamações, queriam mudar, mudança. E aí eu já tinha essa vontade de sair da Globo, e aí juntou essa coisa de, opa, é uma profissão também ser síndico, mesmo sendo morador, existia uma remuneração. E eu pensei, por que não? E aí os moradores fizeram meio que uma sabatina com 3 possíveis candidatos ali naquele momento. E aí eu era um deles, pela convenção não podia ser, porque era inquilino, tinha que ser só proprietário pela nossa convenção. E aí sobrou eu e uma menina, a menina topou ser subsíndica e eu acabei vindo de síndico, a gente ganhou, foi uma eleição assim, se eu não me engano foram 60 e poucos votos a 3, eu acho. Foi algo muito assim... esmagador, né? Foi muito... E aí eu comecei a minha experiência assim como síndico, aí começou essa transição. Junto com a situação de ser síndico, eu tenho 2 amigos que estavam montando uma empresa também de intercâmbio esportivo nesse momento. E aí eles me chamaram para ser sócio dessa empresa de intercâmbio esportivo. E aí eu também entrei nessa parte de intercâmbio esportivo, de enviar estudantes, atletas para os Estados Unidos para jogar futebol, basquete. A gente tinha até um escritório no Citar, enfim, foi bem legal assim, esse período. E junto com isso também, além do síndico da empresa de intercâmbio, eu prestava serviço para alguns atletas, empresários de futebol que queriam uma assessoria, alguma coisa. Então eu comecei, e aí eu até brinco com meus amigos hoje em dia que eu fazia minha semana acabava sexta-feira, meio-dia. Eu não marcava nenhuma reunião para depois de meio-dia. Então era tudo até meio-dia. Sexta-feira eu estava livre, conseguia ficar com as crianças, fazia o que tinha que fazer.
Mas aí eu tinha uma... Como é que eu vou te dizer? Tinha uma coisa ainda que mexia comigo, que eu falava com a minha esposa. Eu tentei ficar criando projetos para estar na Copa dos Estados Unidos. Agora, que daqui a, sei lá, 50 dias está faltando para a Copa. Eu falava com ela, pô, eu quero estar nessa Copa. Eu acho que é fechar um ciclo, uma quinta Copa, uma Copa nos Estados Unidos. Eu fiz a Copa da África do Sul, 2010. Vai ser nos Estados Unidos? Vai ser nos Estados Unidos. Pensa uma pessoa perdida. Eu tô crente que a Copa vai ser no México. O esporte, Também. Também? Também. Tá. México, Canadá e Estados Unidos. Eu posso fazer um parênteses? Você pode te fazer uma Pode, pergunta? Uma claro, curiosidade? claro. Como é que é feita essa escolha do país que vai sediar a Copa? Então, bom, aí tem coisas via FIFA, tem a política, tem um pouco de a escolha de mudança de continente, dependendo do período. Por exemplo, a gente teve 2010 África, 2014 foi no Brasil, então foi África, América do Sul, 18 Rússia, Europa, né? 22 Catar, Ásia e aí Estados Unidos. A próxima Copa, 30 pós-Estados Unidos, é uma loucura a próxima Copa. Porque, primeiro, que Copas do Mundo vão completar 100 anos em 30. A primeira Copa foi no Uruguai. Então, eles vão ter jogos no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Marrocos, Portugal e Espanha. A próxima Nossa, Copa, imagina a então, logística, cara. 6 sedes, mas a FIFA monta isso muito bem, assim, provavelmente deve ser o grupo do Uruguai, o primeiro grupo deve jogar todo no Uruguai, o segundo Paraguai deve jogar lá. Pô, mas imagina a logística das emissoras. Mas a parte final da Copa vai ser mesmo Portugal e Espanha. E normalmente, assim, eu vou falar um pouco do que eu vivi, por exemplo, a Globo. A Globo, nesse tipo de situação, ela vai escalar um time para ir para o Uruguai, um time para ir para o Paraguai. Acabou esses jogos ali, vai para casa. E aí o grosso da equipe fica seguindo seleção. Normalmente uma divisão de Copa é assim, a seleção é uma coisa à parte, tem uma equipe só para isso. Eu cobri seleção das 4 Copas, eu cobri 3 vezes seleção e vou nessa. A Copa da Rússia, eu fiquei mais numa sede específica. Fiquei 15 dias em Moscou e depois eu fiquei, acho que 20 dias numa cidade específica em que tiveram vários jogos, que era Kazan. E aí eu fui escalado com um repórter muito bacana, assim, que é um cara mais experiente, era um cara do jornalismo, né, um cara do esporte. E foi muito legal a experiência com ele, assim, de ter vivido com um cara que cobriu guerra, que cobriu grandes matérias. Foi assim. legal, né? Então, uma que é o troca Burnier, muito né? boa, né? Foi fantástico, assim. Uma troca que é o cara do jornalismo. Eu nunca fui do jornalismo, sempre fui do esporte. Então, foi uma experiência para mim que foi muito legal. E aí eu tinha esse sonho, esse projeto. Eu falei, preciso completar um ciclo aqui, minha quinta Copa, vai ser nos Estados Unidos. Sempre quis fazer uma competição nos Estados Unidos e tal. E aí eu falava com a minha esposa assim, cara, eu preciso arrumar um projeto para ir, nem que a gente consiga ir a passeio, ficar lá, ver, não sei o que, alugar um motorhome. E aí eu recebi uma proposta, curiosamente, para voltar ao lance. Só que o lance site. E aí a coisa do empreendedorismo foi também, mas eu falei, cara, eu preciso aceitar esse projeto porque tem uma grande chance de eu ir à Copa, assim. E acabou acontecendo, assim. Eu vou à Copa, estou credenciado, já estão a passagem comprada, tudo certo. Então eu vou completar esse ciclo de quinta Copa do Mundo. Legal. E aí, junto com isso, assim, a gente estava falando um pouco de ser síndico e tal, eu aproveitei para fechar a parte do intercâmbio, fechar esse meu ciclo com o intercâmbio. Então, eu deixei a empresa de intercâmbio, a empresa acabou ficando com uma pessoa que levou ela toda para Friburgo, para outra cidade, né? Aqui no Rio, mas outro município. E aí, tá tocando a empresa, enfim, levando a jovem para os Estados Unidos, que é muito legal também. Mas a gente, acho que com o tempo a gente vai testando, né? Não era isso que era o meu, sabe? A minha vontade de fazer. E o ser síndico, assim, é uma coisa que eu gostei de fazer. E você aprende a ser síndico, né? Isso, então, é uma coisa que me motiva, é uma coisa que eu acho que depois da Copa do Mundo, eu tenho a ideia, já tinha no início do ano, de abrir a empresa, né? Hoje Empresa de síndico profissional. Eu quero abrir essa empresa. Eu decidi segurar para não abrir antes da Copa. Até surgiram oportunidades de eu pegar alguns condomínios, mas foram situações super curiosas, assim. Eu fiz uma concorrência, mas não ganhei, acho que talvez por valores e tal. E a outra foi uma situação em que eu fiz a entrevista, os caras super gostaram,
E aí me ligaram 9 horas da noite do dia anterior à AGE que eu teria que estar para ser síndico. Só que no mesmo dia eu tinha uma AGE importantíssima no meu residencial. Então eu não podia sair do meu residencial para ir para uma outra AGE. Então acabou não indo. Eu falei, quer saber? Talvez isso tenha sido até um sinalzinho assim, falou, não é agora. Espera você voltar dos Estados Unidos, você vai ficar 2 meses fora. E aí foca quando você voltar. Você vai focar com toda a força agora. Aí eu vou entrar de cabeça nisso. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Márcio. As pessoas, né, os moradores, eles têm a ideia de que o síndico, o morador, ele tem que se dedicar, não são 8 horas por dia, são 24 horas por dia ao condomínio, né? Sim. Como é que você lida com isso dentro do seu prédio onde você mora? Então, eu sou um cara muito exigente comigo mesmo. Então, no início, aconteceram coisas assim. A gente pegou um condomínio que não tinha o tratamento que ele merecia. Ele tinha algumas coisas que precisavam ser feitas. No início, eu descia muito, ficava muito tempo no condomínio olhando. Acho que é necessário também, quando você assume um condomínio, você estar presente muito tempo. Então, e a gente pegou com 15 dias de condomínio um desabamento de fachada. 15 dias que eu tinha de síndico. Caramba. A fachada caiu, graças a Deus, enfim, não caiu em ninguém. E no dia seguinte, por conta de uma obra equivocada de águas pluviais, teve um desabamento de cobertura, de teto de cobertura. Assim, foi quarta-feira de cinzas e a quinta-feira pós-carnaval. Então, e a gente ainda tinha uma obra de subdimensionamento elétrico que a gente precisava fazer uma obra muito grande que a gente já estava resolvendo. Então, eu peguei 3 situações muito grandes, muito graves, que a gente precisava resolver. Hoje, 2 anos e meio depois, eu digo que a gente resolveu as 3, assim, com sucesso. Hoje a gente não tem problema de queda de energia, a gente resolveu a fachada, fizemos a obra da fachada, então isso foi muito bem resolvido. Agora, quando a gente entende o que a gente está fazendo, fica muito mais fácil. E eu acho que o segredo de uma boa gestão é você se comunicar bem. Então, o fato de eu ser jornalista me ajuda bastante. muito, porque eu consigo me comunicar muito bem com os moradores. Então, assim, essa comunicação facilita a pessoa ver que, opa, esse cara tá ligado, ele sabe que tem um problema, ele sabe que tem isso. Tem um problema no elevador, eu já comunico, o elevador está com problema, está demorando a consertar porque a empresa responsável não detectou o problema ainda. A porta dos fundos, a gente teve um problema, que a porta deslocou ali, o portão deslocou, a gente precisava trocar o portão, a gente comunicou, já fizemos os 3 orçamentos para escolher a melhor opção, com a melhor qualidade, até dia tal o portão vai estar. Se dia tal chegar e o portão não for colocado, eu falo assim, pessoal, falamos com o fornecedor só vai conseguir entregar daqui a 2 dias. Então, é tudo muito bem comunicado. Essa transparência ajuda muito. Ajuda. Né? Eu acho que esse é o... É o pulo do gato. Em tudo. E uma coisa que eu queria te perguntar, que é importante, é uma pergunta meio polêmica, mas assim, é uma coisa legal da gente falar. Em relação, hoje um ano de Copa, um ano de eleições, síndico é um cargo político. Né? Vamos falar assim, é uma pequena república ali dentro, né? Sim. Porque você é eleito por um colegiado de moradores. Sim. Enfim, eu queria te perguntar o que você vê que os moradores também, eles têm que se aperfeiçoar no voto. Eu acho interessante falar isso, porque e a diferença de você ter um síndico profissional, que ele é qualificado 90% das vezes para desempenhar aquela função, de um síndico não desqualificando o síndico morador, mas um síndico que às vezes ele não é o cara qualificado, ele é o cara legal. E ele não tem nem... ele não entende de gestão. Não entende de gestão. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho hoje, a gente fica nessa pegada de tipo, um ano de Copa, muita gente, a população não sabe o nome de quem vai escalar, mas sabe o nome dos 11 ministros da STF, da Copa. Então, assim, é muito louco isso, mas a gente tem que falar um pouquinho nessa pegada para entender o que o morador é interessante ele analisar na hora que ele vai escolher o síndico para o condomínio dele. Quem vai liderar, quem vai tomar conta do patrimônio dele, na verdade, né? Então, assim, eu não tenho nada contra o síndico ser morador, não, tá? Eu acho só que ele tem que ser preparado. Exato. Assim, a gente pegou uma eleição antes que eu entrei, que tinha o síndico que vinha há um tempo, e aí existia já uma insatisfação, e ninguém ia concorrer, assim. Quem vai concorrer? Quem vai concorrer? Aí teve um senhor lá, eu vou. Mas... Aí os moradores começaram, mas qual é o seu plano?
vamos ver, temos que melhorar, sei lá. Ele começou a citar umas coisas que eram muito mais pessoais do que de comunidade, da comunidade em si. Então, assim, acho que ele teve um voto, acho que foi o dele só, e perdeu a eleição. Enfim, eu acho que você tem que ser preparado. Assim, eu fiz um curso de síndico, mas eu vou te falar que a prática, assim, na minha profissão vivência. Também, tá? Sim. No jornalismo também. É a prática, assim. Você vai conviver você vai ter problemas em que, acho que com o tempo eles vão passar a ser iguais, você vai ter padrões de resposta. Mas o segredo dessa história do morador... O morador, primeiro, acho que se for morador, ele precisa ter tempo, assim. Hoje eu consigo administrar muito bem porque eu tenho uma equipe muito boa de funcionários e tenho um subsíndico muito bom, que é muito ativo. Isso é importante, assim, né? Muito ativo. Todos os condomínios que eu conheço que dão muito certo sempre tem um subsíndico muito ativo. Tanto que eu vou até, assim, hoje eu estou aqui e a gente está fazendo uma manutenção elétrica que ele está à frente. Que a gente teve um problema com o animal, que entrou na parte elétrica, foi fritado, a gente está tendo que fazer uma limpeza nessa área, fazer o fechamento para não ter novamente essa ocorrência e tal. Então, acho que preparo, se comunicar bem, assim, tanto o morador quanto o profissional. Eu acho que o profissional, talvez, ele tenha um preparo um pouco maior, assim, fez um curso, tem a prática, mas a vivência, assim, eu acho que você, para ser um bom síndico, independente de ser morador ou profissional, você tem que se cercar de bons fornecedores, boas empresas terceirizadas, e ser transparente com elas, sabe? Mostrar o que você quer. Eu preciso disso. A administradora do meu residencial não atendia. Era uma loucura, assim, o morador queria tirar. Sai, não pode, vai ganhar, vai tirar. Cara, foi o simples fato de sentar, olhar o contrato e falar, gente, o que vocês não fazem? Não faço isso, faço isso. Mas por que vocês não fazem? Porque nunca foi pedido. Falei, caramba. Então vamos começar a usar, vamos começar a pedir. Então começou a funcionar. Sabe? Então, é muito isso. É você saber o que você quer, não só profissional como morador. No meu caso, eu sou morador do meu residencial. Assim, talvez eu continue... talvez não, eu continuo como morador. Mesmo abrindo a empresa, não vai ser pela empresa. Eu vou continuar como morador e pessoa física ali. Mas aí, a partir daí, para os outros, a gente... Síndico profissional. Parte para o síndico profissional. E qual que você acha que é o maior desafio do síndico? Cara, sabe o que eu acho mais difícil? Lidar com um morador que quer o direito, mas não quer o dever. Acho que isso é o mais difícil. Cobra e assim, não... eu acho que a administração em si, eu vou te falar que hoje, assim, não é fácil não, tá, gente? Mas eu tiro com uma facilidade, gestão, assim, sabe? A gestão em si. Quando você é legal, porque quando isso, você gosta de fazer, exato. É legal, sabe? É muito legal você ver assim... Caramba, consegui fechar um orçamento muito mais baixo e eu tenho uma característica no prédio, que eu tenho um cara de manutenção que eu sempre, nas obras muito grandes, eu boto ele em cima. Ele fica em cima, cobrando, olhando, fazendo. Então, tem um erro, ele vai lá, importante. Cobra, sabe? E obras grandes, eu tenho uma preocupação muito grande que é de... Eu não gosto de deixar solta a obra grande, porque eu acho que lá na frente pode me dar um problema. Então, eu deixo ele ligado. Aí ele me chama. Márcio, achei que não fez isso. Aí eu ligo para a empresa e falo só, cara, você não fez isso direito, tem que fazer de novo, vamos fazer de novo, sabe? Então, eu acho isso importante. E uma coisa que eu faço, assim, que eu gosto de fazer, é o seguinte. Toda negociação que eu faço, eu não faço sozinho. Todo mundo comigo. Meu conselho. Importante. Vamos pensar, vamos olhar, é isso, esse valor, escopo, a gente fecha um escopo junto, apresenta para todas as empresas, a gente faz licitação fechada, a gente, mas tem como mostrar? Não, não tem. A gente vai ver o valor, vai ver a qualidade, vai ligar para onde você já fez serviço, é bom, entrega, tem que ficar cobrando, tem que ficar em cima. Não tem. Eu sempre peço, assim, uma referência. Isso é importante. Sim, a gente fez uma mudança de prestador de serviço agora que tem referência de praticamente todos os lugares que ele trabalha, são referências positivas. E aí o que me deu certeza de fazer a troca foi que um concorrente dele, ele me perguntou, quem está concorrendo? Eu falei, empresa tal e tal. Pô, essa outra empresa é muito boa. Eu falei... Se o concorrente elogia, você está em boas mãos. O concorrente elogiou, eu falei, caramba, então o cara é bom mesmo, o cara sabe? perde até para ele está tranquilo. Para ele eu já sei que eu vou perder mesmo, tá bom. É bom. Eu falei, então é esse cara mesmo, vamos nessa. Legal. Sim, mas eu acho que
Cara, é tratar todo mundo com educação, assim, essa coisa de eleitorado, de correr atrás ou não. Ser transparente, educação, honestidade, clareza. Eu acho que aí você tem E você tudo tem uma pra ser participação ativa lá dos moradores no seu condomínio? Cara, temos, assim, eu sou muito aberto, sabe? Eu gosto de ouvir o morador. A gente faz umas reuniões de conselho, assim, sempre, ou semanalmente, quinzenalmente, a gente está sempre junto. E a gente abre para o morador que quiser participar. A gente tem a gente tem uns 4 ou 5 moradores, assim, que estão sempre junto também. Tipo, que não uns são conselheiros à parte. Tá. Assim, a gente tem um cara lá que é médico, assim, que, pô, ele sempre me liga de manhã. Pô, Márcio, isso aqui não tá legal. Ó, manda uma foto da garagem, ó, pode fazer uma manutenção nisso. É legal quando sabe? é uma crítica construtiva e o cara tá ali para somar de alguma forma, né? Pô, e esse cara era um cara que era super combativo, assim, a galera achava que ele é reclamão, assim, E não, não é, cara. Não é. O É cara só um quer ser morador escutado que quer ser escutado e quer Exato. ajudar, sabe? Gosta. O morador gosta de carinho. Esse Isso. cara gosta de carinho, Isso aí. gosta de ser ouvido, Vou te contar uma coisa. Eu desci para uma assembleia no meu condomínio, não costumo ir a todas, desci, saí com 2 empregos. Uma de conselheiro do prédio e outra de representante na associação. E aí eu tive na AGO da associação anteontem. E aí eu entendi o seguinte, assim, funciona igualzinho a assembleia do condomínio. Você tem pessoas que estão ali com interesses próprios, você tem pessoas que estão ali para ajudar, mas você tem muita gente que está ali só para atrapalhar. Só para fazer barulho. Só para causar o caos. E assim, eu fiquei, caramba, não chegam com propostas plausíveis, na verdade não chegam nem com propostas, chegam com acusações, mas ninguém se coloca. Por isso que eu estou te perguntando se os moradores eles são ativos. Porque eu via, como eu não ia em todas as assembleias, eu falei, cara, é muito importante estar sempre presente. Sim, mas assim, a gente tem, por exemplo, a assembleia que tava essa briga para mudar o síndico lá atrás. Massiva, a galera foi, assim, devia ter nós somos 216 unidades, devia ter umas 70 e poucas. Mas a média lá a última, por exemplo, que era muito emergencial, a gente tinha 18. Mas a média ali é 25 a 30 que vai, normalmente. Hoje, com a tecnologia avançada, né? Hoje a galera usa muito o WhatsApp, né? Morador tem um grupo de WhatsApp dos moradores. Nossa, isso é uma coisa... Assim, isso eu descobri com 3 meses de gestão que eu não podia fazer parte dele. Então você tem que ter uma lista de transmissão. Porque se eu fizesse parte dele... Filtro, né, Márcio? Senão não dá. Porque se eu fizesse parte Acabou tua dele, vida. eu acho que eu não duraria como síndico 6 meses. Não dá. Sabe? E assim, uma coisa que eu acho interessante, é o que você falou, Leon, ter equipe. Tem que delegar. Isso é você importante. tem que filtrar. Muito importante. O síndico é a última instância. Todo mundo fala com o presidente? Não. Então, nem todo mundo... Assim, não é você ficar uma pessoa inacessível. Sim. Mas tem uma hierarquia ali que problemas cotidianos você tem uma equipe para tratar. Exatamente. Mas eu tenho uma característica que é a seguinte. Pela comunicação, eu botei tela no elevador, que a gente não tinha, tá lá. Tem um grupo de WhatsApp só de comunicados, só quem mexe sou eu e a administração, eu boto os comunicados. Se alguém tiver alguma dúvida, administração. E uma coisa que eu faço, mas eu não sei se é mania, enfim... Tanto no meu trabalho como jornalista, como no meu trabalho como síndico, eu tinha à disposição um celular funcional. Eu nunca usei, cara. Eu sempre usei o meu. O meu pessoal quer falar comigo, me liga, fala comigo, é o meu pessoal. Assim, eu só não admito uma coisa. Me ligar ou me interfonar gritando. Assim, cara, eu sou educado com todo mundo. Assim, o cara que te liga gritando, assim, pra mim, a gente perde a razão. Assim, te xingar, assim, cara, eu atendo todo mundo educado, ligo, falo, assim, mas, cara... Mas já aconteceu? Acabou, né? Já ligaram para minha casa porque a gente tinha um zelador novo, uma manobra de caixa d'água, de bypass de água lá, aí faltou água. Só que normalmente quando acontece essa falta de água é 10, 15 minutos a mudança. Cara, o cara me ligou, eu falei, cara, em primeiro lugar, você tá ligando pra minha casa, fala baixo. Mas eu falo assim, o problema é seu. Comigo você não vai falar assim. Porque eu estou sem tomar banho. Eu falei, cara, minha esposa acabou de chegar em casa, ela também está sem tomar banho. Eu estou resolvendo o problema, daqui a 10, 15 minutos a água vai voltar. Cara, 10, 15 minutos a água voltou. Acho que todo mundo tomou banho. Minha esposa tomou banho, ele tomou banho, enfim. É essa questão. E aí, o grupo de moradores, a gente vê que tem muita pessoa que fica semeando ali a discussão, sabe? E aí a minha esposa às vezes ficava incomodada. Eu falei, não liga para isso. Se tiver alguma coisa assim
que seja importante, me passa que eu já comunico, entendeu? Então, minha esposa também largou de mão o grupo de morador, ela está presente, até para saber algumas coisas ali, mas ela me fala muito filtrado, assim, ó, tem um problema, sei lá, o ar-condicionado não sei onde, alguém falou que está vazando. Aí eu já ligo pro cara olha só, o ar-condicionado, já avisei a empresa, vai vir amanhã consertar, já resolvo. Depois eu vou te apresentar um aplicativo que o morador ele começa a tirar fotos e mandar no QR Code, que já gera... Oi? Ele tem lá? Aí, só tem que botar para ativar só. É? Ah, maravilha. E agora eu vou fazer um corte aqui rapidinho. Ô, Márcio, olha só. Você sabe que lá na GoSafe a gente tem um programa de parceiros elites, integradores elites. Né? E a gente atende um integrador que atende o seu condomínio. Faz pouco tempo a gente colocou os equipamentos da Hikvision lá, que são os NVRs. Né? Você tinha um problema de imagem no seu condomínio. Né? Era imagem o quê? É distorcida? Travava muito travamento, assim. Isso para mim foi muito... Assim, eu sou muito preocupado com segurança, né? Sim. E uma coisa boa que eu herdei foi um sistema de câmeras muito grande no prédio. Acho que talvez seja um dos prédios ali da região que eu moro com mais câmeras. Então, eu sempre tive a preocupação da minha portaria ter bom acesso a essas câmeras, ter um bom computador, a gente conseguir ter uma autonomia grande de gravação de horas ali, Sim. se tiver algum problema. E a gente vinha, claro, assim, equipamento, a tecnologia tá andando muito rápido, Sim. né? Então as coisas ficam obsoletas. Assim, a gente fez essa obra, eu acho que eu nem morava lá quando fizeram a instalação dessas câmeras. As câmeras são ótimas, mas a gente precisava de um sistema de gravação mais moderno. Então, conversando com esse fornecedor, ele passou a ideia desses equipamentos. Eu até cobro muito, falei, pô, mas vai melhorar mesmo? Vai ficar bom mesmo? Pô, se não ficar, eu não vou pagar. Até tem essas coisas que a gente faz, né? Não, mas paga ele, cara, senão ele não paga o boleto depois. Mas, cara, assim, o quê? Quase um mês, eu acho. Assim, e a gente começou a detectar coisas que a gente não detectava antes. Sério? Por conta da qualidade da imagem? Por conta da qualidade da imagem. Inteligência também por conta da inteligência do equipamento. Assim, autonomia de gravação. Então, a gente começou a ter situações... Por exemplo, uma coisa que é muito comum lá, tá? As pessoas acham que andar com o cachorro dentro do condomínio é comum. Então, o cachorro ia lá na garagem, às vezes, cocô. Cara, eu não conseguia detectar. Eu tinha câmera... Mas não conseguia enxergar. Não enxergava. Então, nos últimos meses aí, a gente começou a notificar uma galera porque começou a conseguir pegar as pessoas que tinham isso. Assim, isso, cara, me incomodava pra caramba, pô, não é possível, sabe? Eu tenho cachorro, sabe? Pô, mas eu saio com o meu cachorro, pô, não faz xixi aqui, não faz ali, pô, tá dentro de casa. Eu não gosto nem que ele faça xixi na minha área, assim, não que ele vá fazendo dos outros, sabe? Mas que ele faça na minha área de estacionamento externa. Uhum. Pô, porque meu jardineiro tá ali, ele que tá mexendo, o cara da faxina, o colaborador que tá ali varrendo. Hoje a gente até saiu com eles, o menino tava varrendo, eu puxei meu cachorro para fora. Sabe, é uma questão de também respeito ao trabalho da outra pessoa, sabe? E, cara, isso não tinha, sabe? As meninas da nossa limpeza são fantásticas, assim. Uhum. A gente fez também uma troca de fornecedor, que a gente teve problema no início, mas hoje, assim, é difícil, às vezes, ter essas trocas, assim. Acho que os síndicos, às vezes, devem ter muito receio pouco, né? de fazer esse tipo Sim. de troca. Mesmo, às vezes, você tendo uma coisa mais ou menos... tipo às assim, vezes eu vou conviver com esse problema que eu já conheço. Sabe? Mas o que acontece? O cara tinha me falado o seguinte, por que é importante você ter imagens nítidas? Você está falando de uma coisa, vamos dizer, pequena, que é o cocô do cachorro. Atrapalha, mas é pequena. Tá? Mas quando a gente começa a falar de pedofilia, de violência doméstica, enfim, de várias outras coisas, você vê a importância de fato, você ter uma imagem nítida para tratar, ou para você prevenir, ou para você tratar aquele dado ali. Sim. Né? E tu que forneceu para esse... Qual que era o equipamento lá da Hikvision? É um NVR de 32 NXi com altíssima capacidade de inteligência artificial já embarcada. Já com inteligência... Detecção de pessoas e veículos separados. Então, por exemplo, se ele quer fazer hoje uma busca detalhada, eu quero buscar somente as pessoas que passaram nessa câmera. Ele consegue separar na hora de fazer Olha que legal. Antes não tinha isso. É muito importante porque, assim, todo mundo que vai puxar uma gravação sabe a dor de cabeça que é puxar uma gravação. Eu preciso de um evento que eu não sei o horário que aconteceu. Nossa, que evento é esse? Foi uma pessoa? Foi um veículo? Não, foi um veículo. Aí você bota lá o AcuSense Pro. Olha que facilidade hoje, né? E eu vou contar a curiosidade para vocês, assim. Quando foi oferecido esse material,
Eu não sei porquê, assim, eu fiz uma viagem com a seleção uma vez, eu fiquei em Miami, num hotel, assim, fantástico, né? Que eu lembro de ter batido o olho numa câmera do hotel e era a mesma marca do que eu estava colocando no meu residencial. Isso foi em 2015, eu acho. E aí, quando eu olhei aquilo, porque eu não lembrava o nome, assim, aí quando foi falar Hikvision, aí eu lembrei, aí eu falei, Hikvision? Aí quando eu fui pesquisar Hikvision, aquela memória fotográfica da câmera que eu vi no hotel me veio na hora. Aí eu falei, peraí, se isso tá num hotel 6 estrelas, sei lá, nos Estados Unidos, porque deve ser bom. Aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, caraca, Hikvision é uma das... É top. Uma das líder empresas. mundial. Eu falei, caraca, líder de segurança, vou botar no meu prédio isso, sabe? Legal, assim, cara. E vale, assim, acho que investimento em segurança nunca é pouco, acho que tem que ser feito. Assim, todo mundo que tiver oportunidade de ter câmeras, a gente tem câmeras, acho que a gente tem mais de 170 câmeras. Pô, o parque de câmeras bem grande. É bem grande, a gente E todas IP, consegue, né? Então isso é muito importante. Elevadores, a gente está mudando tudo, assim. É um investimento que às vezes o morador não vê, mas ele é muito importante. Sim, assim, sim. Facilita a vida do dia a dia. Facilitar. Se o morador quiser entender também, procurar, você é totalmente aberto a... A gente explica. Mas é uma coisa que vale bastante o investimento, legal. assim, que me trouxe uma satisfação e uma segurança pra gente, sabe? Porque, enfim, como as coisas estão hoje em dia, né? Assim, a gente teve uma situação no prédio de vigilância sanitária, que foi lá uma vez, tal, para ver algumas coisas. E aí a gente foi pescando, foram 2 equipes diferentes, assim, aí a gente achou aquilo, caramba, o que foi isso? A gente foi pesquisando e aí a gente não tinha câmera suficiente para ver como foi aquilo. Quem viu, onde viu, como foi. Não, na verdade, não a ida da vigilância, mas quem foi que fez a denúncia de uma situação que era facilmente resolvível se o morador talvez tivesse ido falar com a gente. Com a administração. Que era botar um muro não, era botar uma divisória de uma cozinha para um banheiro. Entendi. Que era um prédio de anos, que foi feita uma mudança no prédio lá atrás e não foi feita, enfim. Mas foi resolvido, depois a vigilância foi lá, deu ok, tá tudo certo. O sistema de CFTV resolveu também rápido, gera muita curiosidade, né? Que curiosidade que você já vivenciou como síndico que o CFTV pegou. Você possa não sei contar. nem se eu posso você falar. possa contar, por favor. Tem muitas, assim, cara, tem situação de casais, namorados, enfim, que vão pra escada, isso a gente já viu algumas. E tem situações que a gente não pode falar. Né? Essas já são inusitadas. Mas tem outras até, assim, piores, de coisas curiosas. A história do próprio tapete. O cara descia pela escada com os tapetes. Nossa, cara. Né? O tapete do prédio? Ele pegava os capazes de todo mundo. E descia pelas escadas. Revendia? Não, ele colecionava capacho. É capacho que chama, né? Aquilo, tapete? Chama, né? Deve ser. Não sei, mas era... até nem mora mais no prédio, enfim. Acho que faleceu. Assim, cara, e é isso. São situações engraçadas, né? Assim, mas tem coisas que é isso. Tem morador que não aceita algumas coisas. Bandeira, botar anúncio em varanda. Por que eu não posso botar a bandeira do Flamengo? Mas por que pode do Brasil? Cara, a bandeira do Brasil. Bandeira, o estandarte do seu país você pode botar. Coisa que eu vejo engraçado disso, o Ricardo falou uma situação de pessoas que vão para agregar, pessoas que vão para interesse próprio, fazer um barulho e os que vão para o interesse próprio. Nesse grupo, eu vejo que existem ali, as pessoas que vão para fazer barulho, elas... Se bobear, nem lê o balancete, não está sabendo do que está acontecendo. Exatamente, então, pelas reclamações que você escuta... Vê que o cara não tem ideia do que está acontecendo. A pessoa não tem ideia, a pessoa não acompanha, só quer chegar lá e reclamar. Não sei o que você fez, não sei o que foi feito nesse prédio, mas estou aqui para reclamar daquilo ali. Tu é um síndico muito ruim porque você não fez aquilo ali. O que eu acho legal, Geralmente eu acho que da qualidade do síndico é saber fazer gestão desse tipo de pessoa. Olha, eu vou te atender, eu não vou ser mal educado com você, mas o que você está fazendo é saber desconstruir aquilo ali de uma forma bem... Tem muito, tem alguns episódios. Eu tenho de um vazamento de água numa unidade, a gente tem individualização de água. Ótimo. Aí a gente ela tinha um vazamento. O legal é que a gente tem funcionários orgânicos para cada área, tem um hidráulico, elétrico, pedreiro, pintor. E aí a gente faz uma medição interna que todo dia um funcionário meu vai nos hidrômetros individuais e faz anotação. Quando ele percebe que você tem
tem alguma diferença para cima, que é muito gritante em relação ao seu consumo diário, ele te avisa. Ó, Paulo, olha só, a gente notou aqui que você tem uma variação grande. Aconteceu alguma coisa? Ah, não, veio meu neto, veio minha neta. Não tive nada. Então, olha só, o nosso funcionário da hidráulica, ele pode dar um pulo aí para dar uma olhada na privada, no vaso, na descarga. Você já está fazendo um favor, né? Então, ele vai, olha Legal. aquilo. Ó, seu fulano, tem um vazamento aqui, a gente pode resolver. E aí a gente permite que ele faça o trabalho particular, no horário dele, fora do trabalho, no horário dele de almoço. Se ele quiser fazer, ele pode fazer. A gente tem essa permissão para ele fazer isso. E aí ele fez essa troca, consertou a descarga, e aí o morador em questão, ele continuou com um vazamento num outro lugar. E aí ele processou o residencial porque a gente fez isso para ele e não deu certo. Nossa, cara. Aí eu tive que comparecer e tal, não sei o quê. Cara, passou um tempo, a gente sempre cuida muito das pessoas, essa pessoa veio falar comigo. Falou, cara, eu queria te pedir desculpa. Porque, pô, eu vi que você sempre me tratou com o maior carinho, dignidade e tal. E, cara, eu falei, pô, que maneiro. Assim, na educação, na prestação do serviço, a pessoa viu que ela tinha cometido um erro. Que bom, ok, né? sabe? Eu falei, As pô, pessoas nada, a evoluem, gente vai né? sempre Então, tratar você assim. Se precisar, a gente está à disposição, sabe? E, cara, e é isso, assim, era uma situação que estava muito exaltada por causa do problema, sabe? Foi no Pequenas Causas, a gente foi lá, ela perdeu, a unidade perdeu. Mas no final a pessoa notou que falou assim, cara, eu errei, desculpa, sabe? Eu achei legal, assim, a atitude do morador. Importante. Difícil isso. Sabe? É difícil, mas acontece, assim. E aí acontecem as coisas mais graves, assim. A gente tem umas situações graves em que não eram multadas as pessoas, a gente passou a cumprir regras e dar multas. Tem morador que desistiu de morar no prédio, porque era infrator o tempo inteiro e passou a ser punido pelas infrações. É um problema para o síndico, né? Porque quando o síndico entra e ele, com medo de se tornar impopular, por isso que eu acho legal a pegada do profissional. Você não está nem aí para ser pessoalidade, né? Para se tornar impopular, não. Você está ali para fazer o condomínio funcionar. Para, de fato, você fazer aquilo ali geral. Porque é uma empresa, não vamos falar, não emite nota, mas tem receita altíssima. Então, assim, você tem que focar na produção e na gestão. Então, você não tem que... É lógico, todo mundo tem que ter medidas para se tornar popular, porque você vai ser reeleito. É um cargo político. Mas eu vou te falar que eu não penso muito nisso. Eu penso em entregar ao meu prédio o melhor. Melhor. Assim, eu tenho algumas medidas que talvez sejam impopulares a se tomar na frente, porque eram coisas muito lá de trás, que é difícil você depois começar a mudar isso. Mas eu acho que com a conscientização que a gente vem trazendo, com a gestão que a gente está fazendo, eu acho que essas medidas que talvez hoje sejam impopulares, elas lá na frente possam não ser. Sim. Porque as pessoas vão entender, falam, pô, esses caras estão fazendo um trabalho tão legal, por que a gente vai seguir fazendo isso? E é uma coisa simples até de mexer, sabe? Que as pessoas têm... É questão de estacionamento, enfim, mas uma coisa que eu acho é fácil de resolver. Muito legal nisso é que tu tem o poder da comunicação. Então, assim, te auxilia muito na questão de, até quando você vai fazer algo que, vamos dizer, que não seja tão popular, como, por exemplo, uma obra de infraestrutura, ninguém vê. O pessoal quer ver jardim, né? Então, assim, o que tem que ser mexido não é popular. Mas como você comunica bem, te auxilia a você falar que, olha, isso aqui é necessário. Então, assim, é saber comunicar também. Tanto que meus últimos 6 meses do mandato anterior, a gente tinha um problema muito sério de... A gente tem uma associação, né? A associação que cuida ali de todos os prédios da região. E é muito assim, a gente tem que fazer vamos supor, você tem inadimplente, você tem que fazer um repasse depois que você recebe. É difícil fazer a conta em si. Mas mesmo que você tenha inadimplência, você é obrigado a fazer o repasse para a associação. Na verdade, como arrecadador, eu sou obrigado a passar o que eu arrecado. Mas quando eu recebo daquele cara, eu arrecadei, eu tenho que passar com as devidas multas e juros. Isso é uma conta difícil de ser feita, tá? Complexo, Muitas administradoras não conseguem fazer essa conta. Então, a associação fez uma auditoria interna e aí todos os residenciais têm algum tipo de, não dívida, mas algum tipo de repasse que precisou ser feito e não foi feito. Então, a gente fez um acordo grande com eles para se fazer esse repasse correto. Então, nos últimos 6 meses, a gente ficou muito debruçado em cima disso, que era uma coisa que
podia trazer um problema até financeiro para o prédio. Então, a gente fez uma negociação muito boa para o prédio e a gente ficou fazendo as tabelas para conseguir fazer esses cálculos para os inadimplentes futuros que passassem a entrar. E aí a gente começou, e aí ficou, a gente estava fazendo a obra da fachada, que é uma obra complicada, suja muito. Então, a gente teve um período ali da reta final, até para a minha eleição, que era o prédio sujo, a empresa de limpeza recém entrando, tomando pancada, porque, não tá sujo. Pô, mas tá sujo porque a gente tá fazendo uma fachada. É difícil, tal, né? E os caras se esforçando, sabe? E aí, quando acabou isso, a gente conseguiu resolver. Esse ano, por exemplo, a gente entrou com várias coisas legais. A gente está com equipamentos novos na academia, investindo na academia. Não. A gente vai investindo, vai fazer a piscina. A gente fez um trabalho muito forte. Eu acho que isso é muito importante para qualquer síndico. A gente tinha muitos processos... É um prédio antigo, assim. Então, a gente tinha muitos processos judicializados de inadimplência. E a gente percebeu, quando a gente entrou, que eles estavam muito parados. Então, eu peguei o advogado, não mudei o advogado. Cara, eu conversei com ele, sentei com ele, falei, cara, a gente precisa botar isso para andar. A gente tem processo de 2013 que nunca andou, processo de 2016 que nunca andou, vamos botar isso para andar. E aí, em final do ano passado, início desse ano, cara, a gente começou a ganhar. Então, a gente começou a trazer receita para o prédio. Então, a gente está começando a conseguir... Assim, o prédio tem uma saúde financeira excelente. Assim, então, a gente está começando agora a ter mais caixa ainda para conseguir agora só escolher o que a gente quer fazer. Vamos fazer piscina? Vamos fazer a piscina. Vamos fazer a garagem, botar tipo garagem de shopping, garagem do Barra Shopping, sei lá. Vamos botar a garagem linda? Vamos fazer a garagem. A gente tem uma quadra também que tem um problema lá, enfim. Vamos fazer a quadra, botar, sei lá, areia, vamos fazer uma quadra, vamos... Então, legal, né? Administrar, saber... Futuro, né? Isso valoriza bastante o patrimônio de quem mora ali. Valoriza muito. Vai ter a história dos carros elétricos, o pessoal quer carro elétrico, tem morador que ainda acha que é perigoso, tal. A gente esperou o bombeiro ter um posicionamento, acho que São Paulo teve, acho que daqui está saindo já. Então tem que ser na área externa, então a gente já está vendo isso lá também. no meu prédio botaram na área interna, agora vão botar para a área externa. Parece que a norma que está saindo obriga a ser área externa. E aí tem que ter uma distância. Então aí fazendo um merchan, a gente já tem a câmera térmica que indica se estiver superaquecendo. Vamos falar com o integrador. Isso é bom, hein? Uma câmera térmica bacana é o seguinte, ela vai ficar filmando ali na direção da onde o carregador pluga no carro. Se o cabo, por algum motivo, passar da temperatura se passar da temperatura, legal, o carregador também, né? O carregador ou o carro, você consegue determinar, esse carro pode chegar a temperatura tal de carregamento, esse plug aqui pode chegar a temperatura tal. Se passar daquilo ali, a câmera já gera um alerta. Não, e a própria câmera tem um dispositivo que ela pode desarmar o carregador. Sim, é porque é um relé, né? É mesmo? Aí, cara, o negócio tá... Você tem ideia, a gente tá falando do NVR, os caras estão começando a colocar agora o DeepSeek, estão usando o DeepSeek dentro do NVR. Dentro do NVR. Caramba. Uma coisa que me encanta muito é a propaganda nas faciais. Isso me encanta. Você gostou, né? Você gostei porque é uma receita. Você já usa isso como receita no seu condomínio? Não. Ainda não? Não, porque a gente só tem aquelas telas de elevador e essa receita de anúncio fica com eles. Sim. Mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de trazer, assim. Acho que talvez seja os próximos passos ali, talvez piscina, de repente você bota um QR Code ali. Sim. A galera gosta de pedir alguma... A gente vai ter um restaurante, por exemplo, lá no prédio, né? Vai entrar. Então, de repente, botar o QR Code do cardápio logo na entrada da piscina, o cara já entra ali, bota o QR isso Code. É genial, conforto, né? Aí, de repente, sei lá, tem alguém que tem algum serviço, quer prestar algum serviço, a gente fecha um anúncio com ele ali, é morador, paga menos, desconto. Mas pelo menos é uma receita que entra para você, sei lá, comprar algo para a brinquedoteca, comprar algo menor, enfim. São essas coisas que eu acho que a gente tem que... No seu residencial são quantos blocos? 2. 2 blocos, mas são quantas unidades? 216 unidades. É grande. O primeiro bloco ele tem 8 unidades por andar e o bloco 2 tem 10 unidades por andar. Né? Uma pergunta, já que pegando esse viés empreendedor, um conselho para um cara que vai abrir uma empresa de síndico, que vai se tornar seu concorrente futuramente, mas concorrente bom, que você daria? Começa com pequeno, começa com um condomínio grande, por onde começar, qual tipo de mercado atingir? Eu vou dar pelo meu exemplo, tá? Assim, eu não sei se eu posso classificar o meu prédio como grande ou médio, eu acho que é médio, talvez, 216. Eu acho grande. Grande. Porque eu miro assim, grande, você vê o verano lá. São 8 blocos, mas ali é um síndico por bloco. Ali tem um cara da área externa, tem um síndico da área externa. Um gestor, tem um síndico por bloco. Mas, assim, eu aconselharia
começar por prédios menores. Assim, às vezes tem gente que quer começar já, quero ganhar muito, aí já vai num prédio, mas eu acho que você pegando as experiências... Eu vou te falar que no meu primeiro mês... Primeiro, quando eu ganhei a eleição, eu falei, eu sou maluco, né? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Aí, com 20 dias, acontece o que eu falei, de cair uma parte da fachada. Aí tu fala, realmente eu sou maluco. Realmente eu sou maluco. Mas depois que você resolve ver o seu prédio andando... Sim. E ontem, até num telefonema com a menina da administração, ela falou, Márcio, tô feliz, essa semana só teve elogio, o pessoal elogiando a limpeza, elogiando o que a gente tem feito. Pô, o jardim... Cara, eu falo muito com os meus funcionários e levo isso para minha vida também. Se você não está feliz onde você está, cara, pede para ir embora. Por mais que você fale, pô, mas eu preciso desse dinheiro. Cara, eu não levo nada pro pessoal, sabe? Não faz bem, né? Mas eu acho que se o cara tá ali, ele tem que fazer bem feito. Sim. Não importa se você ganha 1.000, 2.000, 3.000, você aceitou 1.000. Pô, beleza, você merece um aumento, sei lá, tá lá 1 ano, 2, merece um aumento. Claro, eu vejo muito isso. Mas eu acho que, por exemplo, eu incentivo muito os meus funcionários. Eu tenho 2 jardineiros, tem a galera... os meus jardineiros, a gente pagou um curso para um deles, né? Para ele melhorar, evoluir e tal. Mas eu falo para ele, cara, a gente pagou um curso, mas vai tentar montar uma empresa. Monta uma empresa de jardinagem, sabe? Legal. Evoluir, Mesmo né? que você queira sair daqui, beleza, mas... Porque num prédio é muito difícil você, eu vou dar um exemplo, criar um plano de carreira. Não tem. Você não tem, porque hoje eu sou síndico, amanhã é o Paulo. O Sim. Paulo pode achar que aquele jardineiro que eu dei um aumento é caro. E vai simplesmente vai trocar. Porque Exatamente. ali não é uma empresa, você não lucra ali. Você não aumentou, vou dar bônus, não é. Então, eu sempre incentivo eles, assim, é pra vida isso, cara. Vai montar uma empresa de jardinagem. A galera que cuida da elétrica lá, hidráulica, pô, monta uma empresa, vai fazer isso. Pô, Márcio, que dia que eu vou trabalhar assim? E a gente é muito... pode trabalhar no sábado, no domingo, porque a gente criou um sisteminha de folgas ali para eles também, então eles conseguem folgar um pouquinho a mais, então funciona bem. Então, assim, é isso, cara. Um cara da minha administração está se formando em chefe de cozinha. Eu brinco com ele, falo assim, cara, eu vou te mandar embora, porque... Tu estudou para ser chefe de cozinha. Tu vai continuar na minha administração fazendo conta? Não tem lógica. Não tem lógica. Você estudou para isso, cara. Assim, vamos ver se o cara do restaurante está botando aqui, te contrata como chefe de cozinha. Legal. Porque tem que começar. Você tem que ir. Pô, a tua profissão. É o que você ama, provavelmente. Você está fazendo Exato. isso. Isso é ser importante, chefe de né? cozinha. Então, cara, vai fazer isso, sabe? Não vai ficar aqui... E a gente vê pô, muito isso em vários marcando, mercados, né? A pessoa sabe? trabalha com administração, mas ela tem a paixão de outra coisa. Se dedica à paixão, muda a chave, senão não vai, né? É isso. É isso. A pegada é isso. Assim, até por conta de ganhar mais também, assim. Até porque, assim, tem pessoas que fazem uma profissão e acabam indo para outra por causa do dinheiro, grana, porque exatamente. paga mais, mas Sim. não são felizes, são infelizes, assim. Eu falo que o jornalismo me deu 2 coisas, assim, muito legais. Eu conheci o mundo inteiro e conheci a minha esposa. Assim, legal. a faculdade de jornalismo me deu isso, sabe? E você sempre quis fazer jornalismo? Cara, então, não. Sim, mas minha família não. A minha família achava que o jornalismo eu ia meio que morrer de fome, sabe? Então eu não tentei fazer uma outra faculdade, acabou que não deu certo. E aí depois eu fui para o jornalismo mesmo, bati de frente, falei, eu vou fazer jornalismo e é o que eu quero fazer e fui. Hoje, minha mãe já faleceu, mas assim... E minha mãe tinha uma coisa muito curiosa. Eu nunca sonhei para Globo, nunca tive esse sonho assim. E eu não queria fazer esporte, eu queria fazer cultura e música. Caramba. Eu era vidrado em cinema e música. Era o que me movia. Então, eu queria fazer cinema, ser crítico de cinema. E aí, minha vida toda, minha carreira toda, desde o início... Tu focou nisso? Foi indo para o esporte, desde o início. Assim, estágio, esporte. Faculdade, esporte. E aí, acabou, assim, fiz Sendo Copa natural. do Mundo. Foi natural, assim, Legal. o esporte. Eu digo até que a gente fez opções de vida. A minha esposa tem muita vontade. A minha esposa tem muita vontade de... Tinha vontade de ser de redação. Uhum. Só que para a gente conseguir atingir assim, as nossas expectativas de sonho, de casa e tal, ela acabou indo para uma outra direção. Uhum. Que foi meio que um investimento na minha carreira, sabe? Então, isso eu sou muito grato a ela por conta disso. Ela fez uma opção de ser militar por um período.
porque ela conseguia ganhar bem, tinha uma estabilidade, e eu ainda estava ali iniciando ali a coisa do jornalismo. Do companheirismo. Então a gente está junto há 24 anos. Então, assim, ela apoia as maluquices todas que eu quero fazer, né? Então, assim, e a gente foi crescendo. E aí ela teve a oportunidade de ir para a Globo, acabou não indo porque a gente era casado, eu não podia contratar marido e mulher, não sei o quê, e aí acabou que foi. E aqui, você falou que a tua família não queria que você fosse ser jornalista, né? Geralmente a família fala, você vai ser médico ou advogado? Ou engenheiro. Ou engenheiro. O que você escolheu? Medicina. Medicina? Não deu certo. Fiz muitas vezes, tentei, estudei um aninho medicina, mas não era o que eu queria, não era a minha vontade de fazer. Assim, e aí eu fui pro jornalismo, servi o exército um ano. Caramba. Que para mim foi um aprendizado assim muito grande. Disciplina. Cara, disciplina, mas foi uma coisa que eu acho que todo mundo, se passasse um aninho ali, ia entender um pouco, sofrer um pouquinho, sabe? Falar que eu servi por 4 meses. Aí eu fui cortado quando eu ia entrar naquele internato, né? Assim, eu fui para acampamento, foi legal, assim. Acho que me deu uma maturidade, assim, muito rápido de querer ter as minhas coisas, sabe? Eu comecei estágio muito jovem, mesmo na faculdade, segundo período, tinha uma prova de estágio dentro da faculdade. Eu lembro que eu ganhava R$200 no estágio. E aí o meu primeiro estágio ali era como monitor do laboratório de informática. Aí no segundo ano eu fiz a prova para estagiário de comunicação na faculdade. Passei. Legal. E aí eu comecei, e aí a faculdade tinha uma parceria com o Lance. Não foi nem por causa da parceria, mas eu comecei a editar o programa do Lance. E aí me chamaram no 4º período para fazer um freela. Olha que loucura. Às vezes as pessoas veem assim, cara, que esse cara viajou o mundo inteiro, mas o que esse cara passou, né? Ela me enganou, né? A minha esposa, ela tá aqui, ela me enganou, porque ela morava muito perto da minha casa e com 6 meses ela veio morar na Barra e eu morava na Tijuca. Então eu brinco que ela me enganou, né? Porque era perto. Pô, agora Barra para Tijuca é complicado. Aí, cara, eu aceitei um estágio que eu só trabalhava fim de semana. Todo fim de semana eu trabalhava. Então, às vezes, a gente não se via. Caraca. Assim, a gente ficou um tempo, a gente não se via, e às vezes eu ia para casa dela, aí ficava o fim de semana. Mas, assim, e foi indo, todo fim de semana. Aí me contrataram, finalmente, como estagiário, e aí fiquei. Assim, aí foi Lance, Globo, tal. Legal. Assim, Agora, deixa eu te... Fantástico. A gente tá partindo lá já para os últimos minutos, eu queria tirar uma curiosidade aqui, cara. Com todas essas tensões que a gente está tendo aí no mundo, né? Principalmente Estados Unidos e Irã. Cara, como é que tá a expectativa do pessoal para essa Copa, sendo parte dela jogada lá nos Estados Unidos? Como é que o pessoal está tratando isso? Assim, eu fiz algumas Copas por exemplo, eu fiz a Copa das Confederações, que estava aquela ebulição aqui no Brasil, de passeata, enfim, então a gente teve muito... Claro que nada se compara a um ataque terrorista, tá? Uhum. A gente estava lá e a gente viveu essas manifestações e fechamento de ruas. Então, a gente ia para os estádios aqui no Brasil, na Copa das Confederações, em 13, muito cedo. Então, sei lá, o jogo era 5 da tarde, a gente chegava no estádio 10 horas da manhã. Então, a gente não via muito essa situação. Assim, os Estados Unidos, pela segurança, o histórico de coisas que vem acontecendo, na minha opinião, os locais de jogos vão ser muito, assim, seguros para as pessoas estarem. O meu maior receio nos Estados Unidos são os lugares turísticos. Então, são lugares, assim... eu fui para a França no período que aconteceu aquela história do Bataclan. Então, assim, um amigo meu, até foi uma semana depois que a gente foi, ele falava assim, Márcio, não vai acontecer nada agora. O lugar mais seguro do mundo é isso aqui. Não vai acontecer nada. Sim. Aí eu ficava meio assim, eu falei, pode ser. Mas nos Estados Unidos, eu acho que tem FIFA, segurança, enfim. Acho que o local do estádio é muito controlado, sabe? Sim. Mas os pontos turísticos, eu acho que a gente, assim... Porque envolve muito turismo, Eu tenho algumas práticas em viagens. Eu não como qualquer coisa. Eu não como algo que possa me fazer mal. Eu gosto muito de refrigerante, né? É um vício ruim. Eu bebo menos em viagem do que em casa, então eu bebo muita água. Já, inclusive, iniciei esse processo de beber mais água do que refrigerante ou outros líquidos. E eu, assim, nesse tipo de situação, eu não irei em pontos turísticos. Eu, pessoalmente. Às vezes não dá nem tempo, tá? Às vezes você passa. Eu, como fui da TV há muito tempo, precisava fazer imagem. Então, eu ia para esses pontos, eu precisava fazer. Precisava ir na Torre Eiffel, precisava ir no, sei lá, vou em Nova York, eu vou ter que fazer uma foto lá, uma imagem da Estátua da Liberdade.
Times Square, não sei o quê, você vai. Como hoje eu estou indo como mídia impressa, o site, internet, assim, eu não tenho necessidade de estar nesses locais que podem correr um risco. Talvez vá, passe. Preciso fazer uma matéria, uma porque reportagem. o foco da segurança está mais no evento, né? Pois é. Aí então eu acho pode que desguarnecer outros pontos, né? Esse, para mim, é o maior ponto, assim, de... E essas empresas, elas têm algum protocolo, cara, de ação? Para tirar a gente de lá? Assim... Tomara que tenha. Eu acho que seja embaixada, né? Se acho que qualquer uma, se for uma coisa muito gigante, acho que é embaixada. Assim, acho que qualquer empresa, assim. Porque a imprensa corre direto para a embaixada e ponto. Ou corre pro evento, né? Para fazer a reportagem, né? Mobiliza todo mundo para cobrir, né? Eu acho que no nosso caso a gente vai acabar assim, mas como é um site só de esporte, assim, talvez, claro, a gente vai fazer o acontecimento se tiver um atentado, alguma coisa. Vai correr tudo bem, se Deus quiser. Mas, assim, o cara do jornalismo, assim, mesmo sendo do esporte, eu tô te perguntando porque tem esse lance dos Estados Unidos, teve o problema no México das facções lá, né? Sim. E agora também teve um negócio lá no México naquela pirâmide, cara. Um atirador na pirâmide. Sim. É o que você falou, ponto turístico. A gente só vai ao México se o Brasil ficar em segundo. Torço para que não aconteça. Não para não ir ao México, porque o México é fantástico, tá? Mas é por deslocamento mesmo, porque é um país muito grande. Sim. A Rússia foi, assim, eu não cobri seleção, mas quem cobriu seleção na Rússia, o deslocamento era... Doído, né? Era porque a seleção sempre escolhe uma cidade base, né? Nos Estados Unidos vai ser Nova Jersey. Mas a seleção escolheu Sochi. Só que é um país, a Rússia é um país gigante. Então, toda a viagem era Sochi, Moscou, Moscou, a cidade. A cidade de Moscou, Moscou, Sochi. Nossa. Então, é muito deslocamento, assim. E eu, nessa primeira fase, assim, eu vou me deslocar uma vez de avião. Então, assim, mais tranquilo. Talvez voo seja uma coisa que eu me preocupe um pouco mais. Por isso que eu quero... Eu gosto muito de viajar de carro, tá? Eu também. Então, eu sempre vejo as distâncias... Eu não gosto de andar de avião. Eu gosto de viajar de carro, assim, eu brinco, às vezes eu vou para São Paulo, eu prefiro de carro, se me alugasse um carro, eu ia de carro, assim, eu não tenho essa... E aí eu olho as distâncias, por exemplo, segundo jogo do Brasil é Filadélfia, eu vou de carro, aí o cara que tá comigo, o outro repórter, vamos de avião, eu falei, se quiser, vai. Vai, à vontade. Eu fiz uma matéria em Barretos, cara, então, eu tenho uma coisa muito, assim, engraçada não, uma coisa curiosa para contar, assim. Eu ia para... Não, a curiosidade não é essa, mas chegou a esse ponto. Era para eu estar no avião da Chape, tá? Sério? Era para eu estar no avião da Chapecoense. Eu ia fazer essa viagem, só que uma pessoa me salvou porque eu tinha uma entrevista com ela no período da viagem, que é o Romário. Nossa Senhora. O Romário não falava muito Graças tempo a com a Globo. E aí a gente tinha uma entrevista com o Romário, a viagem era domingo, a gente tinha uma entrevista com o Romário na terça. E aí meu chefe me ligou e falou, cara, tá com a febre amarela, passaporte, tudo certo, porque pra Colômbia precisa, né? Eu falei, cara, tudo certinho, sempre tenho. Então, talvez você vá lá pro jogo da Chape, tá? Uma semana de viagem. Não, beleza. Você tem alguma matéria marcada? Eu falei, tenho duas. Uma terça com o Romário e uma quinta com alguém. Aí ele falou, então tu não vai não. O Romário não fala muito tempo com a gente precisa. Era alguma uma pauta importante que a gente ia fazer com ele. Não, beleza, vai o fulano. Aí o fulano também não pôde ir. Aí, enfim, o quarto que faleceu no avião. Caralho. E aí eu passei a ter um pouco de medo de andar de avião. Não, né? Claro. Tá louco. Claro. Uma semana depois eu fui pro Peru. E aí eu tinha uma viagem para Barretos. Eu estava fazendo uma matéria grande para a Copa de 2022 para Barretos. Eu tinha uma gravação com a Alok em Barretos. Na verdade, não era nem com a Alok. A gente estava fazendo uma ligação de posições de jogadores com profissões. Então, o zagueiro era segurança de celebridade e aí eu fui gravar o segurança do Alok. Aí a gente foi gravar um show em Barretos. Cara, para ir para Barretos, você tem que pegar um avião turbo-hélice. Nossa. Eu falei, turbo-hélice eu não ando. Não vou. Aí a galera da reportagem queria ir. Aí eu fazendo conta, eu falei, como é que eu tenho que ir? Campinas, 1h30 para Barretos. Eu falei, eu vou de carro. Se vocês quiserem ir, se não quiser alugar o carro, eu alugo, mas eu vou para Campinas. A equipe toda no final foi, deu tudo certo, a gente gravou, fez a matéria. Graças a Deus. Agora, Márcio, deixa eu te falar, pra gente encerrar, cara, uma dica aí pra quem quer se candidatar a ser síndico do prédio, sendo morador, ou começar a profissão de síndico profissional. O que você pode dar de rapidinho, assim, de toque para essa galera? Eu acho que vale muito a pena, talvez, tentar ser do conselho primeiro, entender um balancete, ler um balancete, fazer parte da administração, acho que é importante para você entender um pouquinho. O curso é importante? Talvez seja, é importante. Talvez você vai ter ali um certificado que você fez e tal, mas
Vivenciar faça o a curso rotina ali, junto ali com ser conselheiro. Vai Experiência. conhecer, entender, o prédio funciona assim. Dá uma rodada no prédio, conversa com o morador. O que você está sentindo falta? O que você acha que tem que fazer? Tal. Conhece um pouco, entende um pouco o prédio. E aí, cara, e ser transparente, assim, honesto, que eu acho que o primeiro É o caminho. caminho Maravilha. é Já deu o esse. primeiro passo. Né? É isso. E vamos lá, Márcio. Quem quiser te seguir nas redes sociais, tem rede social do síndico aí? Não, ainda não. Eu mas tenho a a sua minha rede. pessoal, mas Ah. eu boto algumas coisas de jornalismo, às vezes boto alguma coisa de síndico. É Márcio _Iannaca com 2 N's e 2 Cs. Iannaca com 2 N's e 2 É C's. IANNACCA. Márcio _Iannaca. Então segue aí nosso amigo Márcio, tá bom? Não deixe de seguir ele. Márcio, muito obrigado pela tua colaboração aí com o nosso podcast. Foi bom entender, escutar tuas histórias, entender por que você decidiu ser síndico, né? Muito Essa legal. loucura de sair das Copas. Tô brincando, mas a gente deseja aí uma boa quinta Copa, que você traga o Hexa, apesar de Vambora. ser seu Torço penta de muito, Copa, né? Com certeza. Tá bom, cara? Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, gente. Parabéns, Foi excelente. obrigado. Valeu. Um abraço para você que assistiu e até o próximo episódio de Empreendedor Marqueteiro.